Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir a lição 7 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos, lição que será ministrada no dia 18 de maio de 2025. Tem como título Eu sou a ressurreição e a vida, o texto áureo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25, verdade prática. O Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. O objetivo do item 3, do tópico 3, que é o que nós vamos estudar hoje, é apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. Eu coloquei, irmãos, na descrição do vídeo, o título da lição, o texto áureo, a verdade prática, os objetivos, os títulos dos tópicos e a sinopse de cada tópico. Assim nós temos um bom resuminho da lição de hoje, da lição, né? E alguns comentários que eu vou fazendo ao longo dos vídeos, eu também coloquei na descrição, tá bom? Sinopse 3. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. 3.1. A ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João capítulo 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. E assim, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos, salvos, serão transformados e todos subiremos à igreja triunfante, que é a igreja daqueles que morreram em Jesus Cristo. Eles já triunfaram. Então é a igreja triunfante. Hoje nós fazemos parte da igreja militante. Quando nós partirmos para o Senhor, faremos parte da igreja triunfante. Mas se o arrebatamento acontecer hoje, a igreja militante será transformada e a igreja triunfante ressuscitará. Igreja triunfante e igreja militante, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, encontrarão com o Senhor Jesus nas nuvens e estarão para sempre com o Senhor. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Grande é o mistério da fé, não é, irmãos? Quantos mistérios, quantas coisas grandiosas. Eu estava refletindo hoje em Atos, quando aqueles homens falaram assim, nós estamos ouvindo eles falar em nossas línguas, eles estão falando as grandezas de Deus. Quantas grandezas de Deus para nossas vidas, quantas já foram reveladas, e a maior grandeza de Deus revelada foi Jesus Cristo, o sol da justiça, que brilhou na cruz para nos salvar. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus,
que morreu para nos salvar. Morreu e ressuscitou, amém, irmãos? Venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. Irmãos, é importante falar isso aqui. A lição está pequena, acho que não vai estender muito, mas é importante aqui, falou do juízo final. O juízo final é o grande trono branco de Deus. No grande trono branco de Deus, somente os ímpios, somente aqueles que morreram sem a salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, somente aqueles que morreram sem a presença de Deus na vida deles é que vão participar do grande trono branco que nós chamamos de juízo final. Isso é um assunto. O tribunal de Cristo é outro assunto. Nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, quando nós formos arrebatados, nós vamos participar do tribunal de Cristo lá no céu. Aqui na terra vai começar a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação. No céu, depois do arrebatamento da igreja, não, a igreja triunfante, militante, chegou ao céu, lá está com Jesus, então a gente vai passar pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é a igreja que vai passar. E o tribunal de Cristo não é para condenação. O tribunal de Cristo, ele vai provar as nossas obras. E aquela obra que for provada e aprovada, dessa obra você vai receber galardão. Agora, se você fez uma obra e ela foi consumida, você não vai receber galardão. Mas você já está salvo, você está no céu, você foi arrebatado. Então não existe, o tribunal de Cristo não é condenação para ninguém, para nenhum salvo. O tribunal de Cristo vai julgar o que você fez. Se aquilo que você fez e que agradou a Deus, que foi aprovado, isso vai ser computado, né, no seu galardão. O que é o galardão? Ninguém sabe o que é. A gente não sabe se é uma coroa, se é uma roupa resplandecente. E quanto mais galardão tem, mais brilhosa vai ser a roupa da pessoa, mais brilhante. A gente não sabe o que vai ser o galardão. Mas o galardão estará lá e o Senhor Jesus dará o galardão para o seu povo, para os seus servos. Mas o importante aqui é entender que o tribunal de Cristo não é para condenação. Porque a gente vai se apresentar no tribunal de Cristo, vai ser julgado. Não. Nós não somos julgados. Se nós somos salvos, nós não somos julgados. O tribunal de Cristo é para o galardão. Depois do galardão, depois que o tribunal de Cristo acabar, aí nós vamos para as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus e a igreja. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Então vai haver o casamento, as bodas do Cordeiro no céu. Alegria, festividade. E aqui na terra que está a grande tribulação. Quando terminar as bodas do Cordeiro, vai coincidir os 7 anos o final dos 7 anos da grande tribulação. Jesus voltará em glória. Aí sim, todo olho o verá. E ele virá, derrotará o anticristo, o falso profeta, lançando os dois no lago de fogo, que arde como enxofre, prendendo o diabo durante 1000 anos no abismo. E então Jesus, ele vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, ele vai instaurar o milênio na terra. Isso é escatologia bíblica. E o juízo final, mais para frente, depois do milênio é que vem o juízo final. Aí sim, somente os ímpios, aqueles que morreram sem Jesus, eles serão ressuscitados para serem julgados segundo as suas obras. Então é por isso que diz aqui, os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. É a igreja triunfante.
Por outro lado, um contraponto, né? Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2. A doutrina da ressurreição é uma doutrina que tem fundamentação bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aqui está Daniel capítulo 2, versículo 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E tem 3.2, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre a vida natural e a vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. A morte marca. Quando a gente experimentar a morte física, e aqueles que já experimentaram, eles partiram para a eternidade. Aí já não tem mais volta. Aquele que morreu com Jesus está salvo. Aquele que se arrependeu, que pediu perdão dos seus pecados, que procurou ter Jesus como seu Senhor e Salvador, ele será salvo. Agora, aquela pessoa que morre sem Jesus, o destino eterno dela também está selado. Por quê? Porque se Jesus veio aqui na terra, se ele veio aqui no âmbito físico trazer a salvação para nós, a salvação está aqui. Quando eu partir para a eternidade, não tem como eu ser salvo. A salvação está aqui, enquanto nós temos esse fôlego de vida em nossas narinas. Por isso precisamos hoje receber Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. O comentarista, irmãos, fez aqui um contraponto, né? Uma oposição aqui entre ele falou assim: indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, né, que agora é a igreja triunfante, nunca enfrentará a morte espiritual. Talvez a morte espiritual aqui que ele está falando é a morte eterna. Eu já considerei com os irmãos, nós temos, eu deixei a explicação na descrição do vídeo, nós temos 3 tipos de morte. A morte física, né, que é a morte que todo mundo vai morrer, exceto no arrebatamento da igreja, né, os mortos em Cristo, os vivos, né, serão transformados, né? Mas, analisando assim, mais nesse plano, tem a morte física, que todo mundo vai passar por ela, é fácil de entender. Tem a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é aquela morte que nós estávamos mortos nela. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Quando nós não conhecíamos a Jesus. Quando nós não procurávamos o Senhor. Até que Ele se revelou a nós. Nós não o conhecíamos, mas Ele se revelou a nós. Nós não o procurávamos, mas Ele se deixou achar. Ele nos atraiu, com amor eterno eu te amei, por isso com amorável benignidade eu te atraí. Olha que coisa linda, meus irmãos, Deus falando, com amor eterno eu te amei, por isso com amorável benignidade eu te atraí. Deus nos atraiu, e Jesus é o ímã que nos atrai e nos leva até Deus. Então nós tivemos a experiência do novo nascimento. Então nós saímos do status de morto espiritual, agora para vivo espiritual, vivos em Jesus, né?
Mas a pessoa que hoje não tem Jesus, ela está morta espiritualmente, ela vive uma morte espiritual. Quando ela ouve Jesus, se entrega para Jesus, ela nasce de novo, ela passa a ter vida espiritual. Se ela vier a passar pela morte física, ela vai se deparar com a morte eterna. Os irmãos estão entendendo? O camarada está morto espiritualmente, quer nada com Deus, quer nada com Jesus. Ele está morto espiritualmente. Se ele passa pela morte física, ele vai se deparar com a morte eterna. Então ele está morto espiritual, ele é um morto espiritual, está na morte espiritual, porque ele não teve vida com Deus. Se ele passa pela morte física, ele vai se deparar com a morte eterna. São os 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte física separa a morte espiritual da morte eterna. Porque se você se converte, aceita Jesus como Senhor e Salvador, tem uma vida com Deus, você vai passar pela morte física, mas aí você vai para a vida eterna, você não vai para a morte eterna. Então eu queria só deixar, tá na descrição, eu queria deixar esse comentário, porque isso enriquece, isso nos ajuda na hora da pregação. Você falar que a pessoa que vai morrer, ela morre sem Jesus, ela tem uma morte espiritual? Não, ela tem uma morte eterna. Essa é a segunda morte, a morte eterna. Ela não tem mais condição de chegar até Deus. Agora, quando ela está na morte espiritual, como nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, então aí sim, aí nós agora temos a experiência de salvação, nascemos de novo, estamos vivos com o Senhor. Amém? Então é isso. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Morte espiritual, eu me converti, nasci de novo, passo pela morte física, eu vou para a vida eterna. 3.3. Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morrerem em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança, que nós seremos salvos. Paulo disse, que se nós não acreditamos na ressurreição, vã é a nossa fé. Mas nós acreditamos na ressurreição, Jesus ressuscitou e vai nos ressuscitar também. Paulo disse, se nós não cremos na ressurreição, vã é a nossa fé. Mas nós cremos, amém? Glória a Deus. Sinopse 3. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. Auxílio bibliológico. Eu sou a ressurreição. Para as pessoas que têm confiado suas vidas a Jesus, a morte física não é um fim trágico. Ao contrário, é a porta de entrada para a vida eterna com Deus. A palavra viverá, no versículo 25, se refere à ressurreição que está disponível para todos os seguidores de Cristo. As palavras nunca morrerá, no versículo 26, significam que, apesar de um seguidor de Cristo morrer fisicamente, ele nunca experimentará a morte espiritual, que no caso é a morte eterna, a segunda morte, que envolve o eterno castigo e a separação de Deus. Que coisa triste. Dizem que certa vez alguém perguntou, onde está o inferno? Aí alguém respondeu, o inferno está no fim de uma vida que não tinha Deus. É muito triste, meus irmãos. Precisamos valorizar o que Jesus Cristo fez na cruz por nós.
Em vez disso, os seguidores de Cristo serão ressuscitados com novos corpos, que serão imortais e incorruptíveis, que não poderão morrer nem se deteriorar. Conclusão. Esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Esta doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Revisão do conteúdo, 5 perguntas e respostas. Primeira, o que João 11, capítulo 11, versículo 3 revela? João 11,3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Número 2, qual é a primeira lição encontrada na resposta de Jesus e Marta? Na resposta de Jesus a Marta. A primeira lição, primeiro é a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar como a ressurreição. Número 3, qual é a segunda lição contida na resposta de Jesus a Marta? A segunda lição, segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos. Número 4, o que indica a expressão nunca morrerá? A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual, que no caso é a morte eterna, Lembremos, morte espiritual é aquela pessoa que não tem Deus em sua vida. Se ele se converter, ele passa a ter uma vida espiritual. Mas aquele homem que está na morte espiritual, ele está morto espiritualmente. Ele está na morte espiritual. Se ele morre, se ele passa pela morte física, ele vai se deparar com a morte eterna. Entendeu? A morte espiritual, o homem sem Deus, não quer saber de Jesus. A morte está na morte espiritual, está morto espiritualmente, na morte espiritual. Se ele passou pela morte física, ele se depara com a morte eterna. Morte espiritual, morte física, morte eterna. Recebi Jesus como meu Salvador. De morte espiritual, agora eu estou vivo espiritualmente em Jesus. Eu passo pela morte física e eu vou para a vida eterna. A morte eterna ou a segunda morte, É o lago de fogo, a separação. Paulo diz em Tessalonicenses, é um local de eterna destruição, banidos para sempre da presença de Deus. Número 5. Qual é a nossa esperança viva? Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Gostaria de fazer mais um comentário aqui. Eu acho que eu cheguei a fazer esse comentário em outro vídeo, mas aí depois, por algum motivo, o vídeo, eu perdi o vídeo, gravei de novo, eu não fiz o comentário, mas eu vou ter que fazer esse comentário aqui, irmãos. Aqui estamos falando da morte eterna, da condenação eterna. No Antigo Testamento, o inferno, ele era visto como a região do silêncio, o mundo dos mortos, a sepultura. O salmista disse que os mortos não louvam a Deus, região do silêncio, aqueles que descem à região do silêncio. No Novo Testamento, Jesus trouxe uma revelação, vamos assim dizer, de que o inferno, ele apresentou o inferno como condenação eterna. Ele disse que ali o fogo não se apaga, é um local de choro e ranger de dentes, é um local de tormentos,
É um local preparado para o diabo e seus anjos. Tudo isso, Jesus que falou nos evangelhos. Em Apocalipse ele disse que ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. A palavra chave significa autoridade. Jesus tem autoridade sobre a morte e autoridade sobre o inferno. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem autoridade sobre tudo, sobre todos. O domínio e o poder pertencem a Jesus. Paulo disse que é um local de eterna destruição, banidos para sempre da face do Senhor. Então, é no Novo Testamento que o inferno ele é apresentado como um local de condenação. E foi falado, e quem mais falou a respeito do inferno foi Jesus. Quem mais apresentou a realidade do inferno foi Jesus, da condenação eterna foi Jesus. E para nos livrar deste terrível lugar de choro, de ranger de dentes, de tormentos, um lugar preparado para o diabo e os seus anjos caídos, os seus demônios que se rebelaram contra Deus. Para nos livrar deste lugar, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 9, acho que é o versículo 12 e 13, que pelo Espírito eterno o Verbo se ofereceu. Pelo agir do Espírito Santo, o Verbo divino se ofereceu para se fazer carne e morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus veio se sujeitar a morrer na cruz por nós para nos livrar da condenação eterna. Isso é muito sério, irmãos. Não podemos negligenciar a obra de salvação. O escritor aos Hebreus faz esta pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu já falei com os irmãos aqui, está prolongando o vídeo, mas a gente tem que trazer a mensagem, a palavra tem que ser pregada. Nós falamos aqui com os irmãos o que nos separa, irmãos, da eternidade. O que te separa da eternidade? O que me separa da eternidade? O irmão sabe o que é? É isso aqui, ó. Pronto. Morri, estou na eternidade. O que nos separa da eternidade é o último suspiro, que talvez dure 2 ou 3 segundos. E a nossa alma, imagina, irmãos, faz esse exercício. Imagina que você está morrendo agora e que a tua alma está saindo do teu corpo. Mas você é um lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você vai ser recebido na glória por Deus. Agora imagina aquela alma que não tem Jesus, quando aquela alma sai daquele corpo e aquela alma se depara com uma eternidade de trevas, de sofrimento. Eu quero voltar, eu quero me arrepender, mas não tem mais tempo, o tempo acabou. Porque não ouviu a minha mensagem, porque não se arrependeu, porque não se entregou a mim, diz o Senhor. Porque resistiu à minha palavra. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Aceita hoje Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador, porque só Jesus pode perdoar os teus pecados e te dar a vida eterna. E aquele que morre sem Jesus morre sem a salvação. Entenda isto. Não brinque com a eternidade. Eternidade é coisa séria. Eternidade é para o resto da existência. Jesus veio nos salvar. Só em Jesus
nós temos a salvação. Paulo disse: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis aqui agora o dia da salvação. É agora, é hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Daqui a meia hora pode ser tarde demais. Faço votos que todos nós vivamos muitos e muitos e muitos anos para poder servir a Deus, agradá-lo, fazer a vontade dele. Mas nós não sabemos o dia e a hora da nossa partida. Mas de uma coisa nós precisamos ter certeza, que quando nós partirmos, nós vamos nos deparar com a eternidade ao lado do Senhor. E então nós veremos Jesus. Reflita sobre isso. Se você está na presença de Deus, permaneça firme com o Senhor Jesus. E se você não está, restaure a tua aliança com o Senhor Jesus. E se você nunca teve um propósito com o Senhor Jesus, faça isso. Reconheça: Jesus, o Senhor morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, morreu em meu lugar para me salvar, e eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me dê a vida eterna. Esta é a palavra que nós devemos dizer e nos entregar ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esse vídeo prolongou muito, muito mais do que o que eu pensei, mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que essa palavra fale profundamente aos nossos corações, que seja uma palavra de renovo, uma palavra que traga temor, tremor, amor ao Senhor, por tudo que Ele fez por nós na cruz. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus e que esta palavra continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.